Samuel 22:33. Lourdinha, minha querida, bom dia. 2 Samuel 22:33. Deus é a minha fortaleza, é a minha força. Ele desembaraça perfeitamente o meu caminho. Deus é a minha fortaleza e é a minha força. Ele desembaraça perfeitamente o meu caminho. E o meu desejo para você nessa manhã é que tudo que esteja embaraçado na sua vida seja desembaraçado nesta manhã, em nome de Jesus, o Cristo de Nazaré. Porque o caminho de Deus, ele é perfeito. E é o caminho que eu desejo que você esteja firmado. E aqui, quando Davi está fazendo quando fez esse salmo, quando fez esse cântico, aqui em 2 Samuel, ele estava muito feliz, porque Deus tinha livrado ele das mãos dos inimigos, tinha livrado ele das mãos de Saul. Se você vê o versículo 1 do capítulo 22 de 2 Samuel, diz assim: este é o hino que Davi dedicou e cantou a Deus quando o Senhor o livrou de todos os seus inimigos e das garras de Saul. Dá a impressão que Saul estava com garras, né, fortes ali, querendo matar Davi. Então ele estava muito feliz porque tinha sido livrado. E aí Davi disse: Deus é a minha fortaleza. É Ele que me dá força. Tem uma versão que fala assim, que Deus é que me reveste de força. E Ele desembaraça perfeitamente o meu caminho. E 2 Samuel 22:33. 33 foi o que eu acabei de ler, né? Tem um aqui. É o 31. Fala assim: na minha angústia, clamei o Senhor, clamei ao meu Deus, do seu santo templo, ele ouviu a minha voz, o meu grito de socorro e chegou aos seus ouvidos. Às vezes tem pessoas que chegam para mim e falam: Fernanda, eu acredito que Deus não vai me ouvir, que Deus não tem me escutado, porque é muita gente. É muita gente clamando, é muita gente precisando, é muita gente buscando, é muita gente orando. Aqui está dizendo, aqui em Samuel 22:31 fala: na minha angústia, eu clamei ao Senhor, eu clamei o meu Deus, e Ele do seu templo, do seu lugar, Ele ouviu a minha voz. Tem muitas vozes clamando a Deus, muitas vozes buscando a Deus neste momento, mas Deus ouve a sua voz, Deus reconhece a sua voz. É uma garantia que esse salmo, o salmista está dizendo aqui na canção dele, que é uma garantia de que Deus ouve a sua voz. Deus se importa com você. Mas hoje em dia nós estamos vivendo um tempos tão corridos, onde as pessoas marcam cafés só por educação. Vamos tomar um café, bora passar lá em casa, vamos almoçar um dia desses. Onde isso não é verdade, onde isso não vai acontecer. E a gente começa a medir Deus por essa régua, de acordo com o que as pessoas estão falando. A gente precisa se encontrar, e nem termina de falar e já passa a pessoa. Mas eu quero dizer para você que Deus ama você. Quando Deus criou você e colocou aqui nesse mundo, Ele não te jogou para viver sozinho. Ele escuta o seu clamor, Ele escuta a sua voz. Gente, esse barulho é da minha máquina de pão, tá fazendo pão. Eu sempre coloco um pouco antes para não fazer barulho durante a live, mas infelizmente hoje vai estar aí esse barulhinho. Peço perdão para vocês. Mas é isso que eu quero trazer para vocês quanto ao ouvido de Deus. Ele ouve você e Ele ouve o seu clamor. Lá em Isaías 59, de 1 a 2, é um texto que eu sempre repito aqui. Fala assim, olha: eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, e nem surdo o seu ouvido para que não possa ouvir. Mas as vossas iniquidades é que fazem separação entre vós e o vosso Deus. Sabe, no final das contas, nós acabamos por culpar Deus por tudo que nos acontece. Deus podia ter me livrado. Eu oro, eu busco. Por que Deus permitiu eu passar por isso? Se o caminho dele é perfeito, por que eu estou todo embaraçado? Existem escolhas que eu e você fazemos que Deus não interfere. Que Deus não interfere.
Deus jamais vai interferir nas nossas escolhas. Mas Deus colocou dentro de nós um potencial muito grande. Mas o potencial, às vezes quando fala assim, eu tenho potencial, você tem potencial, sim, nós temos o potencial tanto para crescer quanto para diminuir. Nós temos o potencial tanto para sermos vitoriosos quanto para sermos derrotados. Nós temos um potencial muito grande para ser vencedor e para ser um perdedor. Porque depende das nossas escolhas. Nós estamos o tempo todo escolhendo. E na maioria das vezes, nós não estamos escolhendo a presença de Deus. Porque nós não, no nosso julgamento, Deus não está ouvindo. Deus está calado. Por que Deus não responde? Eu acho que Deus tem seus filhos preferidos. Inclusive, gente, isso é algo que sempre, às vezes, algum crente fala. Eu sou o preferido de Deus, eu sou o queridinho de Deus, né? E usa até, às vezes até a gente acredita nisso, que existem pessoas que Deus ama mais, que existem pessoas que Deus atende mais, tem um cuidado especial. E eu quero dizer para você, em nome de Jesus, o Cristo de Nazaré, isso não é verdade. A Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu a coisa mais importante que ele tinha, que era o único filho que ele tinha, para morrer no meu lugar e no seu lugar. Então, esse negócio de filho preferido não existe diante de Deus. Ele te ama, ele te ouve, ele te vê, ele te escuta e ele está trabalhando, mas o que faz a gente, às vezes, estar num caminho embaraçado, não foi a ação de Deus, foi escolhas nossas. Porque o nosso pecado faz a separação entre nós e o nosso Deus. Nós fazemos escolhas. Hoje você acordou. Que bom que você está aqui comigo. Que bom que a gente está falando da palavra do Senhor. Que bom que nós estamos aqui compartilhando juntos o poder de Deus. Mas o que você vai fazer com tudo isso que você está escutando? Com tudo isso que a gente está conversando aqui nessa manhã? O que você vai fazer com isso? Isso é seu. É sua decisão. Deus não interfere. Então, você tem muito potencial. Dentro de você tem um grande potencial. Não é isso que os coaches vivem dizendo? Que você tem muito potencial. E esse potencial foi Deus que colocou dentro de você. E o maior potencial que tem dentro de mim e de você chama-se escolha. Sim, escolha. Esse é o seu potencial. Você vai escolher o quê? Dependendo da sua escolha, você vai estar separado. Vai separar você do seu Deus. E Deus não vai deixar de te ouvir, Ele vai continuar te ouvindo. Samuel 22:31, Davi no meio da angústia dele. Ele teve a oportunidade de matar Saul e não o fez porque não era a hora. Não era a hora perfeita e a hora de Deus é a perfeita. Muitas vezes nós queremos expor os nossos algozes, nós queremos acabar com o nosso sofrimento imediatamente, mas existe um processo. Então, assim, Davi disse, olha, na minha angústia, eu clamei o Senhor. Ele estava angustiado. E quando ele clamou, ele clamou naquela angústia, colocando ali tudo o desespero dele. Mas ele não foi livrado imediatamente. Ele não foi colocado numa rocha mais alta que ele, dos problemas, imediatamente. Teve um processo. Ele fugiu durante anos, fugindo ali, passando por angústias, se escondendo de Saul. Não foi fácil para Davi reconhecer que Deus estava trabalhando, que Deus estava ouvindo, que Deus estava vendo. Então ele diz, na minha angústia eu clamei o Senhor, clamei ao meu Deus, e do seu santo templo ele ouviu a minha voz, o meu grito de socorro chegou aos seus ouvidos. E se você for ver Samuel 22, a partir do versículo 1, você vai ver que Deus o ouviu, que Deus o livrou. Mas existiu, por que não livrou na hora que ele clamou na angústia? Porque tem processos. O processo, Deus é tão incrível porque Ele é o único que sabe lidar com as escolhas de todo mundo, que vai estar no seu caminho, que vai estar na sua história, para contribuir para que tudo seja para o seu bem. Você não sabe o que o seu algoz, o que a pessoa que te machucou, te feriu, por que ela escolheu fazer isso.
E você não pode fazer nada a respeito disso. Mas você pode escolher clamar ao Senhor na sua angústia e deixar que Ele haja por você. A sua escolha é ficar neste lugar, culpando as pessoas que te colocaram neste lugar, culpando a Deus. Ou você quer que Deus desembarace todo esse seu caminho e o torne perfeito? A mão do Senhor está estendida. Não está encolhida para que não possa te salvar. O que quer dizer esse versículo? Que Deus trabalha o tempo todo para te salvar. Deus trabalha. Quantas escolhas existem na sua história? Escolha de outros, escolhas suas. E nos leva para um embaraço de angústia, um embaraço de ansiedade, um embaraço de solidão. Deus do seu santo templo, Ele está ouvindo a sua angústia. Decore esse versículo que eu vou falar agora. Decore. E quando você estiver bem angustiado, você fala em voz alta esse versículo. Salmo 38, 9. Salmos 38, 9. Diz assim: diante do Senhor estão os meus desejos todos, e a minha ansiedade não te é oculta. Deus conhece todos os seus desejos da sua alma. Deus conhece toda a sua ansiedade. Não está escondida dele. Foi Ele que fez você. Foi Ele que criou você. E a palavra de Deus fala que Deus não é homem para mentir. E nem filho de homem para que se arrependa. E tem outro texto que fala assim, que Deus não se arrepende de quem Ele escolhe e abençoa. E aqui em Filipenses 1:6, Paulo disse: eu estou certo de que aquele que começou a boa obra, Ele irá completar até o dia do nosso Senhor Jesus Cristo. Deus começou a sua história. Ele é o único que pode completar com perfeição. No Salmo 18:30 e em 2 Samuel 22:31 é o mesmo versículo. Diz assim: o caminho de Deus é perfeito, a palavra do Senhor é provada e escudo para todos os que nele confiam. Às vezes você fala assim, o caminho de Deus é perfeito, mas na igreja que eu vou, as pessoas são tão erradas, o pastor. Como é que é perfeito se o pastor fez isso, se o líder fez isso, se o irmão lá me machucou, me feriu? Sabe? Por mais que você acredite que é imperfeita a igreja que você vai, a igreja que você congrega, o caminho de Deus dentro desse embaraço de imperfeição é perfeito. Existe dentro de todas essas imperfeições um caminho perfeito. Sabe, já cansou já tornou tão repetitivo esse negócio de a igreja me machucou, a igreja me feriu. Eu sinto muito, sabe? A igreja também me feriu. A igreja realmente fere pessoas porque é um lugar de pessoas imperfeitas. É um lugar de pessoas erradas que estão ali para se tornarem perfeitas. Todo mundo está ali com o caminho embaraçado, mas é no caminho de Deus, que é perfeito, que Ele desembaraçará o nosso caminho. E do mesmo jeito que a igreja machucou você, feriu você, a igreja é cura para você. Pessoas te feriram, pessoas vão ser cura de Deus para você. Porque o caminho de Deus é perfeito. Pode ser embaraçado, pode ter dificuldades, pode ser decepções, frustrações, mas se você estiver conectado ao Deus que te criou, Ele vai desembaraçar todo o seu caminho. Sabe, dentro da tua igreja, dentro da sua comunidade, Ele vai desembaraçar. Sabe, às vezes você fica tão preocupado com essa dor que te causaram, que você nem percebe que você também causou dor em alguém, que você também já decepcionou pessoas, que você já frustrou. E aí você, quando você chega na igreja, você quer uma coisa perfeita, você quer coisas assim, sem nenhuma mancha, sem nenhum pecado. E a igreja é o lugar dos caminhos embaraçados.
O lugar onde Deus vai desembaraçar, porque a igreja como fala, gente? É o lugar onde o Espírito Santo manifesta o poder da comunhão. E o poder da comunhão traz cura. Porque dentro da igreja, dentro da comunidade onde você foi machucado, todo mundo tem um caminho embaraçado. Mas é ali que o Senhor, dentro da comunhão, vai derramar o desembaraço. Sabe? Deus não desembaraçou o caminho de Davi sozinho numa caverna solitária. Davi vivia numa comunidade, tinha um exército com ele. Sabe? A igreja é um lugar onde a comunidade de Cristo é um lugar onde todos têm os seus caminhos ali, tá embaraçados, têm os seus defeitos, têm os seus pecados muito estranhos, pecados muito difíceis de às vezes você aceitar. Mas é ali que Deus vai tornar o caminho perfeito, porque é Ele que desembaraça. E às vezes você fala assim, não, eu vou ficar sozinho, buscando a Deus sozinho. Mas existe um poder que é liberado na comunhão, que o Espírito Santo traz. Sabe, Davi não venceu Saul sozinho. Davi não ficou livre dos inimigos sozinho, existiu um povo com ele. E em nome de Jesus, o Cristo de Nazaré. Quando você olhar para a sua comunidade, que você convive, que você vive, você vê tantos defeitos, você vê tanto pecado e começa a ver o caminho de Deus que é perfeito, iluminando o seu caminho nessa trajetória. E Deus vai usar você para ajudar a desembaraçar o caminho de outros e outros para ajudar você a desembaraçar do seu caminho. Porque juntos, com a força do Espírito Santo de Deus, o nosso caminho, ele se torna perfeito. Porque o caminho de Deus é perfeito. E o caminho de Deus é a igreja, é a Bíblia. Quando você vai ver na Bíblia, gente, quantos pecados os nossos patriarcas, os profetas, quantas escolhas erradas, quantas vezes nós somos abençoados por causa de tudo que eles passaram. Deus torna o nosso caminho perfeito porque eles nos inspiram. O poder dele é manifestado através da vida do seu irmão. O caminho de Deus, ele se torna perfeito e a palavra dele é provada e é comprovada. Sozinho você não consegue. Deus usa pessoas para desembaraçar seu caminho, para tornar seu caminho perfeito. Às vezes a gente a pandemia acostumou a gente a ficar sozinho, a conseguir tudo pela internet. Mas é tudo muito frio. Nós precisamos de atrito para poder crescer. Nós precisamos que alguém discorde de nós para que a gente possa romper. Sabe, ficar num lugar onde ninguém te confronta, um lugar onde ninguém discorda de você, é um lugar infértil, é um lugar estéril e você tem muito potencial, tanto para crescer quanto para ficar pequeno. E Deus quer que você cresça, que você se torne grande, porque Ele tem coisas grandes e ocultas para derramar sobre a sua vida. Então não queira que o poder de Deus aperfeiçoe o seu caminho. Se você permite que as suas iniquidades, os seus julgamentos, o seu jeito, o seu entendimento te afaste, porque a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, e nem surdo o seu ouvido para que não possas ouvir. E do santo templo, Ele ouve a sua voz, e Ele te livra de todas as suas angústias. Se você ainda não conseguiu ser livre das suas angústias, dá uma olhada nas escolhas que você anda fazendo. Talvez as suas escolhas andam te levando para um lugar solitário, onde não existe pessoas. Já me decepcionei muito com pessoas. Mas olha para sua vida. Tenho certeza que alguém já te abençoou muito. Então, pessoas ferem, mas as pessoas também são usadas por Deus para poder tornar perfeito o nosso caminho. Coloque a mão no coração, vou orar por você. Pai, em nome de Jesus, obrigada porque o Senhor tem um caminho perfeito para mim e para os meus irmãos. Tudo pode estar embaraçado, tudo pode estar difícil e a gente não conseguir ver saída, não conseguir ver solução.
Em nome de Jesus, o Cristo de Nazaré, Espírito Santo de Deus, coloque em nossa caminhada pessoas que nós possamos abençoar, ajudar a desembaraçar o caminho delas e elas o nosso caminho, porque o Senhor abençoa a comunhão e existe um poder na comunhão que só o Senhor, Espírito Santo, derrama neste lugar. Nos ajude, Pai. Obrigada porque o Senhor conhece todos os nossos desejos e a nossa ansiedade não está escondida do Senhor. O Senhor sabe exatamente o que nós buscamos, o que nós precisamos. E agora, na autoridade que o Espírito Santo de Deus me dá por causa do sangue de Jesus derramado na cruz do Calvário, eu coloco você agora diante dele e ministro cura sobre você. Em nome de Jesus, seja curado de toda e qualquer enfermidade no seu corpo. Em nome de Jesus, que você agora seja revestido de força e que todo embaraço do seu caminho seja desembaraçado agora. E você esteja atrás do escudo protetor de Deus, te protegendo, te livrando, te guardando de todo e qualquer mal, em nome de Jesus. E se a sua dor é na alma, seu coração está ferido, sua alma machucada, que todas as correntes que te aprisionam emocionalmente sejam quebradas agora, em nome de Jesus, o Cristo de Nazaré. Um beijo e até amanhã às 6h30. Tchau, tchau.